Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Eu me chamo André e este é o podcast Que Esporte é Esse? Podcast que te leva a conhecer os mais diversos esportes. E hoje temos aquele tradicional episódio do Que Esporte é Esse? Das antigas, vamos assim dizer, né? Especial de Natal. Especial de Natal justamente para a gente pensar aí o que dá para fazer de esporte em dia de Natal. Então, se você está ouvindo dia 24 de dezembro, ou seja, o dia que eu lancei, tu vai conseguir ainda aproveitar algumas dicas aí para aproveitar, né, usufruir de esporte ou acompanhar esporte nesse teu Natal, mas se não, fica as dicas para os próximos anos e vai ser excelente também. E, bom, antes de eu começar, só quero deixar um recadinho que não deixe de seguir o podcast no Spotify, seguir no YouTube, no Instagram, em tudo que é lugar e espalhar a palavra do Que Esporte é Esse. Então vamos lá, vamos de episódio. Já seguiu? Já compartilhou? Então vamos lá, vamos de podcast. Bom, vamos falar então da NBA. É um podcast especial de Natal, mas por que vamos falar da NBA? Porque a NBA é um dos únicos esportes que tem jogos profissionais, vamos assim dizer, no dia de Natal, né? Agora, nesse ano de 2024, a NFL também inventou de colocar jogos de Natal só para distrair mais o povo, mas sempre foi tradicional ter a NBA como a mandatária, vamos assim dizer, do dia de Natal, em que eles distribuem 5 jogos em horários diferentes, para que todo mundo possa ver todos que quiser. Então, para quem é viciado no basquete que nem eu, a rotina clássica é passar a virada com a família, jantar, tudo mais, dormir pouquíssimo tempo, porque esse é meu perfil, de ficar jogando com os irmãos, primos e tudo mais, e já me preparar para almoçar vendo NBA. Porque começa às 2 da tarde, às 14 horas, e o último jogo começa meia-noite e meia. Então, é só para os fortes conseguir de fato acompanhar tudo isso. Mas vamos lá, quando é que começou isso daí? O primeiro jogo foi em 25 de dezembro, obviamente, de 1957, ou seja, já no primeiro ano em que tínhamos a NBA, primeiro ano de fundação da NBA, já tivemos o primeiro jogo de Natal e foi entre New York Knickerbockers, ou New York Knicks, e Providence Steamrollers, que New York Knicks ganhou por 89-75, isso no MSG, ou seja, no Madison Square Garden, na meca do basquete. E mais pra frente, talvez algumas informações estejam meio repetitivas, mas vocês vão entender por quê. E é importante ressaltar isso, que o Madison Square Garden e New York Knicks tem tudo a ver com o Natal, certo? E a ideia era justamente ter os fãs durante as festas no final de ano, por isso que foi criado, aí por isso que a NBA pegou, não, vamos fazer jogos no Natal. E grandes momentos marcaram a história dos jogos da NBA no Natal. Principalmente, vou citar alguns aqui, que principalmente temos, obviamente, a década de 90 com Michael Jordan, que não tem como pensar em NBA dos anos 90 sem pensar em Michael Jeffrey Jordan, e junto de Scott Pippen, passaram a dominar os feriados natalinos, vamos assim dizer, durante praticamente toda a década de 90, vencendo em todos os natais que jogaram entre 1990 e 1997. A única exceção em que eles não jogaram no Natal, ou seja, o Chicago Bulls não jogou no Natal, foi em 1995, porque Michael Jordan estava, tinha anunciado sua primeira aposentadoria, aí a NBA achou que não vamos reter esse público, então vamos tirar. Michael Jordan estava lá jogando beisebol e então não puseram o Bulls para jogar, mas no ano seguinte, em 96, Jordan já volta para o Chicago Bulls, então já volta até aí os seus feriados natalinos ocupados com jogos.
Outro momento muito marcante é o confronto, o duelo entre Kobe Bryant e Shaquille O'Neal em 2004. E aí, por que que isso é importante? E vamos lá, só dando um contexto do o que a NBA tenta fazer com os jogos de Natal. Ela tenta atrair o máximo de público. Então, vocês vão ver, quem está me ouvindo aí, vão ver que eles não só tentam trazer jogos que sejam bons, que sejam competitivos, como tentam fomentar alguma rivalidade também. No caso de Kobe Bryant contra Shaquille O'Neal, qual era essa rivalidade, já que são dois jogadores? Esse jogo foi a primeira vez que os dois se enfrentaram como adversários depois de terem sido companheiros de equipe no Lakers, que foram companheiros por 8 anos, né? O Heat venceu o Miami Heat, onde estava o Shaquille O'Neal, venceu o Lakers de Kobe Bryant por 104-102, após o jogo ter ido para a prorrogação. Nesse jogo, Kobe Bryant terminou com 42 pontos e 6 assistências, e Shaq com 24 pontos e 11 rebotes. O jogo teve a maior audiência da TV na temporada regular desde 1998, ou seja, desde de 98 a 2004, essa não tinha ainda tido um jogo com tanta repercussão. Todo mundo queria ver eles dois se enfrentando, duas figuras chamativas, vamos assim dizer. E Kobe e Shaq, eles tinham formado já uma dupla excelente durante 8 anos. E não só formaram essa dupla excelente durante 8 anos, como chegaram nas finais 3 vezes e conquistaram 3 títulos, né, de 2000, 2001, 2002. Eles abriram um milênio aí com um tripit. E outro jogo que é marcante pra caramba, e aí é marcante por causa do histórico, é Warriors versus Cavaliers em 2016, reeditando as finais da temporada anterior. Foi uma partida muito pegada, com cada centímetro sendo disputado no tapa. De um lado, Kevin Durant, que fez jus à sua contratação, né, o primeiro ano de Kevin Durant ali no Warriors, né, que ele foi trocado, foi adquirido, esqueci o nome, mas ele foi contratado pelo Warriors ali no início da temporada 2016, depois o Warriors tomar uma virada de 3-1 e anotou 36 pontos e pegou 15 rebotes. Do outro lado, tínhamos, obviamente, o King James, que fez o de sempre. Cravou, deu assistências e terminou a partida com 31 pontos e 13 rebotes. Mas quem resolveu mesmo foi o Uncle Drew, ou seja, Kyrie Irving, com um último período impecável. Ele infiltrou, arremessou de fora e na última bola driblou Klay Thompson para acertar a sexta e dar a vitória ao time. O armador terminou o jogo com 25 pontos e 10 assistências. Esse jogo é bem impactante porque a gente lembra, quem sabe um pouquinho de basquete, lembra que as finais entre Warriors e Cavaliers são as melhores finais que eu já vi. Porque muita gente já viu, talvez as melhores que já tiveram, porque um time nunca tinha virado uma desvantagem de 3-1 numa série de playoffs. Na série de playoffs não, desculpa, já tinham virado, mas numas finais da NBA. E LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Love conseguiram fazer isso nas finais da temporada 15 e 16 contra o Warriors, que era gigante, que já tinha sido campeão no ano anterior, em cima do próprio Cavs. E aí essa rivalidade ficou monstra demais. E vamos lá, o comissário Adam Silver deu um jeito de esquentar isso botando em jogos de Natal. E qual é o impacto cultural que os jogos da NBA têm nesse Natal? Então, nesse Natal não, em todos os natais, né? Os jogos de Natal compartilham entretenimento global no final do ano, não é apenas algo que fica lá nos Estados Unidos. E é uma prova de que eu tô falando disso aqui. Eu paro para assistir jogos da NBA de Natal, mesmo tendo toda a família reunida. Às vezes eu paro e faz parte do show, porque são jogos que têm um apelo diferente. Pensando que sempre os jogos de Natal, os jogos do dia 25, eles são
com uniformes diferentes. Eles são para tu ter um motivo a mais para ver, nem que seja para ver, poxa, qual é o uniforme que tem hoje, talvez a quadra esteja um pouco diferente. E o foco realmente é atrair essas pessoas, né, já que na maioria desses tempos, na maioria de todos os anos, a NBA sempre ocupou sozinha a grade de esportes americanos, mas esse ano, como comentei anteriormente, temos a NFL também pedindo espaço. Mas segurem um pouquinho que eu vou deixar um recado com vocês e já volto. E o recadinho é que esse podcast é oferecido pela Comuniverse, que é uma escola de inglês que usa inteligência artificial para personalizar o ensino e fazendo com que você aprenda até 2 vezes mais rápido que o método convencional, utilizando o cupom SPORTS25. Vocês, meus seguidores, meus ouvintes, têm direito a 25% de desconto durante todo o curso, para ter aulas online e ao vivo com professores nativos ou fluentes. Vou deixar o link e o cupom aqui na descrição. Mas vamos lá, vamos dar sequência aí ao episódio. Já se perguntaram quais são os times que mais jogaram em dias de Natal na NBA? Bom, imagino que vocês, se não se perguntaram antes desse episódio, durante esse processo aí do episódio acontecendo, de eu falando, vocês devem ter se perguntado. E bom, por incrível que pareça, na minha cabeça é meio que incrível, mas faz sentido, o New York Knicks é o time que mais jogou em Natal. E aí, quando eu falei anteriormente que o dia de Natal é a NBA querendo promover seu produto e tudo mais, a gente pensa, pô, mas o Knicks não ganha nada desde os anos 70, desde 73. Justamente, é algo que provavelmente eu vou repetir um pouco depois também para explicar algumas coisas, mas é justamente por ser o Knicks. E vou explicar melhor isso, na verdade, agora quando eu falar do segundo time que mais jogou. Mas o New York Knicks tem 55 jogos, um total de 23 vitórias e 22 derrotas, né? E 32 derrotas. Mas isso até a temporada 2024, ou seja, até amanhã. Precisamente, esse número de vitórias pode aumentar ou pode aumentar o número de derrotas. Embora seja o time com mais participação, né, o aproveitamento ali é, de certa forma, moderado, tem um aproveitamento negativo, vamos assim dizer. O segundo time que tem mais jogos é Los Angeles Lakers, e esse a gente entende muito bem, porque muitas pessoas começaram a acompanhar basquete por causa do Lakers, e também porque é um time famosíssimo, que tem aí 49 jogos. Desses 49 são 25 vitórias e 24 derrotas em jogos de Natal, até também essa temporada. No caso, amanhã, né, dia 25 de dezembro, tanto os Knicks quanto os Lakers irão fazer jogos no dia de Natal. E esses são os dois times com mais participações justamente por serem grandes mercados. É essa a explicação, né? Porque, poxa, o Knicks não ganha nada, é uma draga há muito tempo. E o Lakers ganha. Toda década tem algum título do Lakers, pelo menos, praticamente. Mas, explicando aí a questão do Knicks, eles são o primeiro time da NBA, um dos times fundadores da NBA que tá vivo até hoje aí, vamos dizer. E aí tem o Madison Square Garden também, que é considerada a meca do basquete. Então tem toda essa mística aí de que, poxa, não pode deixar de ter um jogo em Nova York, uma das maiores cidades do mundo, né? Então eles realmente fazem questão. E o Knicks está aí desde 1947, então é história, né? Tipo, poxa, não pode deixar o Knicks de fora. Eu discordo, teve momentos que o Knicks não merecia estar em jogo de Natal, mas estava lá, do nada. E a gente sabe por quê. Porque é a meca do basquete, porque o ingresso do Knicks, acho que, se não me engano, é o mais caro. E um ponto bem inusitado, assim, para quem acompanhou o Knicks nos últimos 10 anos, sabe a draga que eles estavam vivendo, é que o Knicks é a franquia mais cara da NBA, e justamente por estar no grande mercado, por estar em Nova York. E, bom,
Vocês, ouvindo outros episódios, vocês também vão lembrar que o episódio, principalmente, que eu compartilhei esses dias nas redes sociais no Dia do Basquete, que foi sobre a criação do basquete. O primeiro jogo da NBA foi o New York Knickerbockers, na época, né? E contra o Toronto Huskies, um time que nem existe mais, mas eles fizeram esse primeiro jogo, então envolve toda essa história. Ouçam lá esse episódio de novo também para relembrar algumas coisas. E por sua vez, o Lakers está frequentemente nos jogos, não só por causa dos títulos, mas também porque é outro grande mercado. E também tem algo muito interessante a respeito disso, que é grandes estrelas passaram por lá, né? Magic Johnson, Kobe Bryant, LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West, um monte de estrela. Não dá, é incontável o número de estrelas que passaram por lá. Então, a NBA, que quer sempre promover o produto, sempre quer colocar esses melhores jogadores, essas grandes estrelas, né, ali na cara desse dia. Mas e quais são as maiores estatísticas individuais que a gente tem aí nos jogos de Natal? Kobe Bryant é o maior pontuador em média, né, com média, não de pontos totais, média na história dos jogos de Natal, com um total de 395 pontos ao longo de 16 aparições e uma média de 24,7 pontos por jogo. O homem não decepcionava ninguém que deixava sua família de lado para assistir a um jogo, né? Bernard King, que jogou pelos Knicks, marcou 60 pontos em 1984 e é o recorde até hoje. 60 pontos no dia de Natal, o cara realmente se alimentou bem na ceia. E esse jogo, em 1984, foi contra o New Jersey Nets, na Meca, no Madison Square Garden. E LeBron James é o destaque com participações e atuações consistentes. O LeBron James, 18 participações já e contando, né? Vai para sua 19ª amanhã, agora em 2024. E é o maior pontuador da história, né? Falando de pontos totais, em jogos de Natal da NBA, com 422 pontos, e as médias são de 23,4 pontos, 6,7 assistências e 7,1 rebotes. São números impressionantes. LeBron, que tem 40 anos, vai fazer 40 anos agora, dia 30, e a gente não sabe quando é que o homem vai se aposentar, porque o homem não para, né? A gente pensou que ele ia dar sinais de aposentadoria ou de regresso quando o filho dele agora entrasse na NBA, mas parece que ele vai esperar o outro filho chegar na NBA, não sei não. Mas uma das grandes um dos fatos muito impressionantes aí sobre o LeBron é que ele tá na 20ª temporada dele na NBA, ou seja, ele já tá jogando com jogadores que nasceram depois dele ter começado na NBA. Isso é temporada e teve 2 só momentos que ele não jogou em jogos de Natal. Só teve 2 temporadas. Foi sua temporada de estreia na NBA, 2003-2004, em que o Cleveland Cavaliers, mesmo tendo aí draftado o LeBron James, a NBA disse, cara, não é o momento. Não é o momento ainda não é um time bom o suficiente para estar em um jogo de Natal. E também em 2022, que LeBron já estava no Lakers, já tinha sido campeão em 2020, mas a equipe não foi incluída nos jogos de Natal daquela temporada, o que gerou uma surpresa considerando toda a popularidade, histórico de participações. Eu fiquei chocado pra caramba nessa época, porque olha assim, tipo, cara, mas um é o Lakers e o outro é o LeBron. Como é que o LeBron não tá no Natal? O que o LeBron vai fazer? O que faz um homem como o LeBron no dia de Natal? Se não é jogar na NBA, né? Mas, vamos lá, algumas curiosidades. O time que tem mais vitórias em jogos de Natal é o Lakers, com 25 vitórias. Ou seja, o Knicks não é capaz o suficiente nem de, com 6 jogos a mais, ultrapassar isso. Atualmente, quer dizer, né, precisa de uns 3 anos pelo menos aí para conseguir passar, talvez. Mas, e outra curiosidade é que são os jogos com maior audiência e impacto na história da NBA. E isso é muito por tudo que eu falei já.
Vai ser repetitivo de novo? Vai, mas talvez eu fale de um jeitinho diferente agora, que os jogos de Natal, eles são justamente para promover alguma rivalidade, para relembrar algum jogo. Então, como aconteceu ali em 2016, poxa, eles fizeram um jogo das finais, das últimas finais, Warriors e Cavs. Tem às vezes jogos de semifinais de conferência, oeste, semifinais de finais de conferência, em que eles querem repetir esse jogo justamente para que seja, porque às vezes é um jogo que, poxa, aquela série foi pegada, o negócio não foi fácil, não foi uma varrida, teve briga, teve isso, teve aquilo, então eles gostam de alimentar isso. E aí uma curiosidade que eu gosto de trazer só é que temporada 2018-2019 tivemos na final de conferência Cleveland, o final de conferência oeste, Golden State Warriors e Houston Rockets. E uma coisa muito engraçada sobre isso foi que, infelizmente, né, o meu time Houston Rockets perdeu pro Warriors de novo, mas uma coisa muito interessante foi que se alimentou durante toda a década não, entre 2014 e 2019, a rivalidade entre Warriors e Rockets. Mas uma das coisas que aconteceu foi que, poxa, a NBA pegou e colocou Warriors e Rockets então para jogar novamente no dia de Natal da temporada 19 e 20. Uma coisa. E aí todo mundo tava na expectativa, né? Pô, vai ser um jogão e tudo mais. E uma das coisas que acontece pela NBA fazer esses jogos, né? Fazer esse calendário antes da temporada começar. A parte boa é que eles já preparam o pessoal pra. Não, eu vou assistir esse jogo. Nem todo mundo é louco, maluco e assiste os 5 jogos, né? Então, pô, eu vou assistir esse jogo. Mas, a parte ruim é que tu não sabe o que vai acontecer nos próximos 3 meses até chegar o dia do Natal. Se vai ter jogador bom, se não vai ter. Então, uma das coisas que aconteceu foi Klay Thompson, o Warriors tinha ali Klay Thompson, Stephen Curry e Draymond Green, né, depois da saída do Kevin Durant. E aí uma coisa que aconteceu foi que Curry e Klay Thompson estavam lesionados. E aí, com isso, o Warriors estava no pior momento, um dos piores momentos da sua história, o pior recorde possível, assim, de vitórias e derrotas, e James Harden estava jogando ao lado de Russell Westbrook novamente, né? O Westbrook tinha chegado nessa temporada. Então, foi um jogo que todo mundo esperava muito no papel, né? Antes, quando foi anunciado, pô, esses são os jogos de Natal e tudo mais, eu fiquei louco pra ver esse jogo. Quando chegou, todo mundo murchou, porque sabia que ia ser bem mais tranquilo pro Rockets do que era pra ser, ou não era pra ser tranquilo pra ninguém, era pra ser um jogo pegado, né? Mas que não teria aqueles bons jogadores como o Curry e o Klay Thompson, além de que o Warriors já estava encaminhando a sua temporada para um tanking, que acabou dando certo depois, aconteceu outras coisas, né? Mas me diga aí, o que acharam dessa história aí do especial de Natal, da NBA, dos jogos que acontecem no dia de Natal? Me diga aí, vocês vão assistir algum jogo? Obrigado por acompanharem o podcast Que Esporte é Esse até aí. Muito legal fazer novamente esse monólogo, esse roteiro aí, fazer sozinho. Fazia um tempo que eu não fazia isso, né? Com todas as entrevistas e tudo mais. Mas a equipe do Que Esporte é Esse, eu, queria desejar para vocês aí um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas. Que aproveitem com suas famílias, aproveitem para assistir basquete, aproveitem para praticar esportes. Me contem aí nos comentários se vocês quais são os esportes que vocês querem fazer em 2025, o que vocês querem fazer diferente, o que vocês querem assistir diferente. Me contem que eu vou sempre compartilhar com vocês também quais são os meus planos. Eu comecei a fazer tênis de mesa, né? Me inscrevi para tênis de mesa, vim para o Rio Grande do Sul passar as festas de final de ano com a família, e aí agora, quando voltar para São Paulo,
vou pegar mais firme, fazer as aulas, porque é um esporte que eu amo, que eu tava louco pra fazer. Mas me digam aí o que vocês vão fazer diferente e não deixem de ouvir também o podcast na Aurelo, que tem ali um apoio muito bom para agregadores para produtores de conteúdo, para podcasters, que eles, né, dão uma ajudinha a cada play. E também tem um programa de apoio, 5 pila, vocês podem apoiar aí o projeto. 2025 vai ter muitas novidades por aí, gente. Valeu!